Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio na Fornalha Podcast, né? Todo mundo já me conhece aqui, Lucas, nosso irmão Marco Bigodinho. E aí, gente, bom dia, boa tarde. Tiagão, o irmão na fé. E hoje, com o quarto integrante, a gente está aqui com o Felipe. O Felipe é ministro de louvores na nossa congregação. Ele... Pregador da palavra. Igual pato, né? Faz tudo. Igual pato. Mas eu tô andando. E hoje a gente vai estar entrando em um tema muito discutido atualmente. O Thiago vai estar passando a palavra a gente, né, Thiago? Como sempre. Como a gente está no mês de Setembro Amarelo, tentando trabalhar esses temas, a nossa palavra hoje está em Juízes, capítulo 16, versículos 26 ao 30. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalte as colunas e que se sustentem a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembres de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Amém? Amém. E a pergunta que fica é: todo mundo conhece a história de Sansão, todo mundo sabe quem era Sansão, e Sansão inicia sua história muito bem, um cara muito quisto, forte, bem vivido, que tinha tudo na mão. E o que leva uma pessoa igual Sansão a terminar sua história tirando a sua própria vida? Sansão, ele tem uma caminhada assim que é inspiradora, porque ele é um dos juízes, né, que Deus levantou para representar o povo dele e vencer batalhas. E a gente vê que assim, eu gosto sempre de citar a questão do que quando você sai da linha do propósito que Deus estabeleceu para você, você começa a entrar em certas crises. Se você pegar a vida também de Davi, ele começa a ter crises emocionais. Ele sempre foi um cara forte, um guerreiro, um cara usado por Deus. Até mesmo Saul, quando estava oprimido, Davi começava a tocar e o espírito saía, né, de Saul, e ele se acalmava. E você vê que Davi começa a ter problemas e crises quando ele cai, ele comete um pecado, e ele começa a sofrer dores que ele até então não sofria, porque ele saiu do propósito, ele sai daquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Ele peca, aí ele começa a ter crise dentro da família, né? Filho matando o irmão, e aí pessoas perseguindo o filho dele para fazer justiça. Então a família dele, a casa dele começa a entrar em crise por causa do quê? Do pecado. Sansão, se a gente observar um pouco da história dele, a gente vê que ele tinha um propósito, ele foi escolhido como nazireu, ou seja, não poderia passar navalha no cabelo dele, ele não poderia se alimentar de certas coisas, mas você vê ao longo da caminhada de Sansão que ele vai lá, ele não podia pegar, tocar nisso, ele foi e tocou, não podia mexer em um animal morto, não podia cortar, né, o seu cabelo, e ele vai e faz isso, e ainda se envolve com uma mulher que era do povo inimigo. Assim, Deus começou a exatamente princípios, ele começou a sair totalmente do propósito dele, e ainda assim Deus usava a vida dele, porque tinha ali sobre ele, né, um propósito. Mas você vê que o fim dele acaba sendo um fim que a gente poderia dizer, né, cara, ele praticamente cometeu um suicídio, porque o que ele faz, ele matou, a gente dá muita ênfase, ele matou mais na morte do que em vida, e em vida ele matou muito povo que é inimigo de Deus e tal, do povo de Israel. Mas você vê que é o seguinte, mas ele terminou a vida dele de forma cega, né, sendo uma chacota, e perdeu a vida dele, né? Ele poderia ter tido um outro destino, um outro propósito. Por quê? Desobedeceu aquilo que Deus orientou a
aquilo que Deus tinha traçado para ele. Quando a gente peca, não se arrepende, permanece no pecado, permanece na desobediência, a gente se afasta demais daquilo que Deus predestinou a gente a fazer, que é algo que traz paz e bênção para a nossa família, mas também alcança a vida de muitas pessoas. Então, assim, no primeiro momento que a gente pode fazer uma análise da condição de Sansão, a gente vê isso, né? As consequências da desobediência. Deus perdoa? Sim, né? Se a gente confessa, se arrepende, o Senhor sempre perdoa. Infelizmente, todo pecado tem uma consequência, que a gente acaba tendo que arcar ao longo da vida. Não, pode falar. Deixa eu te perguntar, de acordo com isso que você falou, na sua opinião, Sansão, no final da sua vida, ele conversa com Deus e tem a sua força mais uma vez. E aquele propósito que tinha sido colocado na vida dele é cumprido no final. Você acredita que isso simboliza que é sempre possível voltar para Deus, mas quanto mais distante, quanto maior o pecado, maior é o preço da volta? Seria algo nesse sentido? Vamos considerar o seguinte, meio que atrasa processos. Eu, pegando um pouquinho da minha vida pessoal, eu nasci na família cristã, ok? Com meus 19 anos eu consegui, assim, ter meu despertamento individual, minha relação com Deus. E a minha caminhada começou a acontecer coisas extraordinárias, porque nem eu sabia que eu tinha, né, um dom, um talento para isso, para aquilo. Eu sempre tive muita timidez. Então eu nunca me imaginei conseguindo ser um ministro de louvor, o cara que está em montar, adorando, ministrando, conduzindo ali o louvor, né, de uma igreja. E em um belo momento eu vi que eu tinha uma unção dada por Deus para cumprir esse propósito. Então, assim, isso foi acontecendo de uma forma assim, extraordinária ao longo da caminhada. Eu tive experiências maravilhosas, poder ver uma igreja, né, prostrada aos pés do Senhor através da adoração, do louvor e tal. Ok, chegou um momento que eu tive decepções, não com a igreja, mas da minha vida pessoal, que me foram tirando a alegria, né? Foram gerando assim, algumas revoltas, mágoas e tal, e isso foi me fazendo esfriar na fé. Até que um dia eu decidi o seguinte, eu continuo acreditando em Deus, que eu nunca deixei de acreditar em Deus. Tive a oportunidade de trabalhar com uma produção musical de bandas assim, que não são cristãs, dentro do rock and roll, do heavy metal, que algumas bandas até tinham uma mensagem assim, que era contra Deus. Mas eu nunca tive aquela coisa assim, eu não acredito mais em Deus, Deus é uma farsa. Não, sempre tive meu temor, meu coração a Deus e sempre me sentia ligado. Porém, totalmente longe do meu ofício, do meu propósito, do meu trabalho, mais ou menos como Sansão. Ele sempre estava ali, né, temente, não, acredito em Deus, Deus é minha força, eu sou representante dele, eu sou um juiz levantado por Deus aqui para fazer justiça. Mas ele já não tinha aquela coisa de dedicação, viveu o propósito dele ainda, obedecendo, né? Seguindo aquilo, abrindo mão das coisas que a gente pode ter acesso quando você está no mundo, né? Então, assim, eu vejo que o processo da volta, ele normalmente a gente acaba voltando com muita dor, porque a gente já conhece, eu já conheço, eu me coloco numa condição muito boa, eu frequentava a igreja, de vez em quando eu ia, visitava, eu ia numa igreja aqui e ali, fechava os olhos, adorava, cantava uma canção, botava um louvor dentro de casa, mas assim, a minha relação individual com Deus, ela não estava reativada, né? Era sempre aquela pessoa, Deus para mim estava tipo aquela pessoa que eu cumprimento todo dia na rua, mas ele está do lado de lá e eu daqui, bom dia, tudo bem, você está tranquilo? Mas não tinha aquela relação como eu tenho, né, com a minha namorada, que é de andar de mão dada, abraçar, fazer declaração de amor, me dedicar a ela se dedicar a mim. Então, assim, eu e Deus nunca rompemos, é diferente, né? Quando assim, eu estou andando na rua, o Lucas está vindo, eu mudo de calçada e vira a cara para o outro lado, né? Entendeu? A gente não, eu e esse camarada aí rompemos a amizade, não temos mais ligação. Não, eu sempre cumprimentava Deus, tudo bem? Tô aqui, né? Mas cada um na seu destino ali, diferente de andar ao lado, né? É como tem na palavra, né? Eu te conheci antes de ouvir falar, agora eu te conheço de lado a lado, né? Estar, de caminhar junto. Então esse processo da volta, ele pode ser doloroso porque a gente fica adiando. Não, eu estou bem, tranquilo e tal. Aí chega um momento, Deus ele tem propósito, ele nos predestinou
e a gente fica dificultando o processo, a gente não quer abrir mão daquilo que nos afasta do propósito original que Deus tem. Então, Deus ele nos dá liberdade de escolha, ele respeita isso. Só que assim, eu acredito não é que Deus ele provoca algo para você sofrer. Você longe do propósito, você começa a fazer escolhas erradas. Você começa a ficar vulnerável, porque é o seguinte, a gente começa a ficar vazio do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 16, 22, fala sobre o fruto do Espírito. Então você, longe do propósito de Deus, vazio de Deus, você vai dar muita vazão à carne. O que é normal da carne? Os desejos, a ira, a revolta, o ódio, impaciência, perda do controle. Você não consegue ter autocontrole. Então, quem não tem quem está totalmente vulnerável, descontrolado, desequilibrado, ela está suscetível a tudo. Se alguém fala alguma coisa para você, você já vai para dentro, você bota o dedo na cara, vai sair na mão. Tá. Sair na mão com um cara na praça da minha cidade. O que isso vai repercutir para mim? Talvez até a perda do emprego, desmoralização, falta de credibilidade, ou talvez eu vou tomar um tiro, uma facada. Então, assim, quando a gente está fora do nosso propósito, a gente passa a ter uma caminhada de um risco muito mais alto. Você vai se envolver talvez com a prostituição e daqui a pouco você pode contrair uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Está sujeito Deus quis te punir? Não, cara. Você se colocou fora do seu propósito e ficou o quê? Vulnerável. Você passou a não ter aquilo que o Espírito Santo faz pra gente, assim, cara, eu vou xingar o Lucas. Pô, faço não, cara. Não é por uma questão de você não simplesmente ofender ele. Não preciso te ofender. Mas também entra uma questão seguinte, cara, eu não quero me tornar uma pessoa que envergonha a Deus ou que tem no seu dia a dia uma fala que não edifica. Enfim, eu não quero ser uma pessoa que eu subo no altar, boto essa biblinha aqui, eu vou para a igreja, né, com os desodorantes debaixo do braço, ok? Mas lá no meu trabalho, eu sou professor, instrutor de autoescola, eu vou ensinar a aluna a passar a marcha, pega a mãozinha dela, sem querer esbarrei na perna dela, né? Enfim, eu fico com piadinha de duplo sentido, então não adianta eu estar no altar da igreja falando de adoração, ministrando, adorando, mas na aula da autoescola que eu fico 50 minutos sozinho com uma aluna mulher, eu fico jogando verde para colher maduro, não tenho postura. Então, assim, o processo da volta, ele pode ser difícil porque a gente fica adiando, a gente não toma a postura que tem que tomar. Um buraco chama o outro, né? E aí, inevitavelmente, a gente está vulnerável. Quem está vulnerável, você... igual eu falo assim, não é que eu acho errado um cristão ir numa festa de carnaval. Não pode. Eu posso ir onde eu quiser. O problema é o seguinte, quando eu estou numa festa de carnaval, eu estou num ambiente onde as pessoas estão com um propósito de azaração. Se eu estou comprometido, inevitavelmente algum cara vai chegar na minha namorada, algum cara vai fazer alguma coisa, porque aquele ambiente ninguém é de ninguém, vamos colocar assim, está todo mundo pela azaração. No momento que eu saí para comprar uma água, o cara passa um maluco que não tinha... E mesmo às vezes o cara vendo você junto com a garota, vai mexer. Então eu me coloquei num ambiente onde eu estou propício a ter problemas com isso. A intenção do ambiente é esse, você curtir ali, você tá bêbado, você vai Como chegar você vai reagir a essa situação? Inevitavelmente, todo homem que ele tem sangue correndo às vezes, ele vê alguém mexendo com a memória dele, pronto. Acabou, mano. Aí eu me envolvo numa briga, que pode gerar até morte, alguma situação, mas por quê? Eu estou fora de onde eu deveria estar. Em muitos momentos eu tinha essa sensação, eu estou passando por algo que eu não precisava passar, porque eu estou no lugar errado. Você escolheu estar ali. Uma vez aqui, em Rodeiro mesmo, né? Eu tinha acabado de chegar, eu estava frequentando a igreja e tal, e eu fui para um bar que tem ali, estava tendo um encontro de motoqueiros, né? E aí, cara, eu comecei a beber, um amigo mora em frente, e eu falei, esse camarote VIP aí, vou subir ali, subi, tô lá tranquilo. E, cara, a festa tá rolando, sonzeira, todo mundo cheio, falação, não sei o que lá e tal. E aí eu já tinha tomado umas, né, já tava mais leve, já assim, chamando de Jesus de Genésio. Daqui a pouco eu dei uma remada do pé pra trás, eu encostei numa mesa de vidro, aí a mesa tombou. Aí o vidro quando bate no chão, aquela barulheira. Cara, todo mundo que estava no rolê lá embaixo na festa virou pra cima e olhou. Briga.
Não, olhou tipo assim, o maluco tá bebaço, cara, derrubou. Aquele dia me deu uma vergonha, porque eu nunca mais frequentei um bar. Eu falei assim, cara, Não é meu lugar. eu tô no lugar errado, a gente tá no lugar errado, tudo que tem pra acontecer, acontece com a gente. A gente tá brinca, às vezes quando você tá no lugar errado, a bala perdida pega quem? O crente desviado. Todo mundo Vai subir, né? Aquele dia me deu uma vergonha, cara, porque eu falei assim, velho, eu tô no meu canto quieto, não quero chamar a atenção de ninguém. Tinha que acontecer logo comigo. E, cara, todo mundo virou, e a única imagem que as pessoas têm é que o maluco tá bêbado. E não foi porque eu tava bêbado. Foi porque eu só arredei o pé mesmo pra trás. Não foi aquela coisa assim, eu tô bêbado, tonto aqui, Fiquei. aí eu encostei, esbarrei, a bola caiu. Não, eu dei uma arredada de pé pra trás, aí a bunda encostou aqui, essa mesa, tombou. Eu no vidro grosso, fez uma barulheira, cara, todo mundo assim, a festa inteira olhando pra mim. Aquele dia me deu uma vergonha, eu falei, eu sou idiota. Tá vendo? Você tá no lugar errado, cara. Você era pra hoje ser uma pessoa que inspira, que é referência, que abençoa, que as pessoas podem procurar para poder ter um conselho. Eu sou uma pessoa de ter um bom conselho, de ter uma boa conversa. A sua vida, o seu jeito de ser, poderia estar inspirando as pessoas, e você que está sendo uma referência de um maluco que está no rolê, bêbado, quebrando mesa. Chamando a atenção, ou seja, a gente quando está fora do propósito de Deus, a gente se torna um motivo de vergonha. Porque se você perceber que muitas pessoas que se fogem, que saem da igreja e se desviam, a gente fala assim, a gente costuma dizer isso, nossa cara, o crente quando desvia, cara, ele no mundo ele faz coisa pior do que o cara que é já é do mundo, né? Ele apronta mais. Parece que ele quer experimentar mais a parada. Não, ele vai sem parada, limite, não tem limite. O cara do mundão ele já está acostumado a meter o louco, vai correr, Tá vai tranquilo. trabalhar tranquilo, ele é responsável no trabalho. Ele, sei lá, ele é usuário, mas ele é responsável pelo trabalho do cara, não. O cara, quando ele sai do caminho, levando a vida dele com Deus, ele começa a meter o louco no nível mais extremo. Mas hoje eu nunca chutei um cachorro, hoje eu vou chutar. E assim, isso interfere Coisa do nada. na formação dele, na área de carreira profissional, no desenvolvimento da vida dele. Ele atrasa coisas que não é só questão espiritual. E você fala assim, às vezes o cara larga o estudo, ele abandona uma carreira, ele perde a família, perde o casamento, ele perde o relacionamento com os filhos. Então, assim, o processo da volta, infelizmente para a maioria, acaba sendo doloroso. Por quê? Porque Deus dá várias oportunidades, a gente não vem na escolha, na decisão, na paz. E aí a gente está sempre no lugar errado, fazendo o que não deveria fazer, e inevitavelmente acontece algo que nos traz uma dor pesada. E aí, quem, né, igual a gente cantou na sexta-feira lá, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ele não sabe viver. É mais ou menos isso, né? Não é texto bíblico não, né? Mas é uma letra de uma canção. Você realmente não sabe viver, você vive muito mal, desorganizado, e ainda fazendo uma quantidade de merda gigantesca. Isso tudo te deixa exposto, vulnerável, e aí você começa a ter problemas, cara, terríveis, emocionais, porque tem coisa que te traz vergonha, tem coisa que te traz desonra, tem coisa que te deixa extremamente exposto. Você começa a ser uma pessoa que já não tem um bom nome, uma boa reputação, você já passa a ter até não ter uma boa índole. A gente brinca que o pecado ele passa a ser uma coisa normal, é igual café muito quente. Eu não tenho hábito de tomar café muito quente, mas tem gente que adora, pega aquele café e dá aquela lapada pra dentro e tranquilo. Se eu pegar um café muito quente e colocar na boca, eu já derrubo tudo na roupa, nossa, parece que agora tá quente. Mas assim, tem pessoas que taca pra dentro, tá acostumado, gosta. O pecado ele acaba sendo um pouquinho assim, para quem nunca tem o hábito de pecar querendo, né, de transgredir, sabendo que quando ela peca uma vez, aquilo, ela se incomoda com aquilo mexe com ela, ela se sente mal com aquilo causa alguma dor. Mas depois de um tempo que a pessoa se acostuma com uma vida sem, né, temor a Deus, distante de Deus, ela não se importa com certas coisas, o pecado vira uma coisa normal. Pecar, trair, ser infiel, roubar, matar, o que for, qualquer coisa que a gente considere que é um pecado, é uma transgressão, já não dói mais, fica normal. Você e aí que é o problema. E é um grande problema. Então a dor que a gente sofre, ela acaba sendo uma forma de nos trazer de volta à nossa origem. Que assim, todo mundo tem uma essência, todo mundo tem um valor, tem um propósito, tem um projeto. E às vezes a gente sai dele porque a gente se apaixona por coisas, como pega Sansão ali. Sansão ele foi se desviando do propósito porque ele se apaixonou por uma mulher que nem era para ele. Mas não, ele não
conseguia abrir, ele se apaixonou por aquilo, e aquilo foi tirando ele da essência, do propósito, foi colocando ele vulnerável, até que chegou um momento que conseguiram pegar ele. Ele era imparável. O projeto de Deus na vida dele é: ninguém para esse cara. Ele, até o fim da vida dele, ninguém vai parar. E um dia ele foi parado. E ele foi exposto à vergonha. Ficou cego, nu, vulnerável. Da corte. Exatamente. Por escolha dele, né? E o pecado faz isso com o ser humano. Ele vai te deixando cego, ele vai te deixando nu, e você às vezes nem repara que você está passando vergonha, está fazendo vergonha. E aí chega um momento que não tem jeito, a dor é intensa, e ele, no texto de Sansão, ele chega um momento que ele ora a Deus e ele fala: Deus, se ainda tiver a possibilidade, pelo menos uma última vez, me traz o espírito de volta, né? E aí ele consegue mesmo ali nesse momento final cumprir o propósito dele. Na nossa vida também eu vejo que é possível cumprir o propósito no momento que a gente se coloca em Deus. E a transgressão, assim, o retroceder na fé, o crente é muito difícil. Por que eu falo isso? Porque eu já discuti isso com o Thiago. O réu confessa é pior. Quando você sabe das leis, sabe que está fazendo errado, e você está ali. Porque às vezes a gente vem do mundo, né? E tanto que você falou, tudo faz pro cara que está no mundo aí, esquenta muita cabeça. Mas depois que você entende por quê, entendeu? Você até peca, porque a gente não é imune a pecado, né? Você fala pecador consciente, né? O pecado consciente é complicado, porque eu acho que isso mentalmente fere muito. É que nem você falou, você não tem como. Não, enquanto eu olho pro Felipe, eu fico trazendo a analogia de trânsito, porque eu acabo ligando isso a ele. É como se você estivesse andando na sua mão e tem aqueles olhos de gato na estrada, e quando está na sua mão, você olha para o olho de gato, ele está verde. Quando você está aproximando do meio da pista, ele é laranja. Eu acho que isso que é a dor do pecado, né? Tá toda hora ali piscando, fazendo um alerta para você. Mas quando você vai para a contramão e está vermelho, você já não vê mais o alerta. Você já entrou no pecado mesmo e está andando ali tudo errado. Tem uma linha de explicação sobre isso, né? Sobre a questão do pecado. Existe pecadinho, pecadão, que teologicamente eu não sei, né? Se esse negócio é correto afirmar assim, mas é uma forma, acho que, simples de explicar para as pessoas a questão de pecado, transgressão e iniquidade. O pecado, assim, ele basicamente, assim, aquele nível mais simples ou menor de pecado, é um pecado que você comete ele na ignorância. Eu não sabia que era pecado. Exemplo, se estou trânsito, né? Uma pessoa que sempre andou na roça, não conhece a legislação de trânsito, né, placa, essas coisas, ele vai passar numa placa pare e Tranquilo. passou. Ele errou. Tá, mas tudo bem, mas ele não sabia que naquela placa pare ele tinha que fazer uma parada obrigatória. Tá, ele vai ser perdoado na questão do seguinte: eu não conhecia essa regra, estou passando a conhecer agora. Beleza. Porém, a multa vai chegar. Beleza. Agora, a transgressão seria o quê? Bom, o cara sabe que a placa pare e ele passa direto, né? Ok, ele transgrediu uma coisa que ele sabia. A iniquidade, mas aí sim, ele se arrepende, né? Ele pega, se arrepende daquilo. Nossa, cara, eu não deveria, fiz, mas eu estou arrependido. Na próxima eu não vou passar na placa pare, eu não vou avançar o sinal vermelho. Agora, a iniquidade é o seguinte, cara: o cara sabe que tem que parar na placa pare ou no sinal vermelho, mas toda vez que tem uma placa pare e sinal vermelho, ele passa direto, né? Ele não quer saber, ou seja, eu sei e vou sempre transgredir. A velocidade está errada, o jeito que eu conduzo o carro está errado, coloco em risco a vida, mas esse é o meu jeito, é assim mesmo. É aquela pessoa que ele pode ser multado, ele pode ser, o carro dele pode ser preso. Quando ele pegar um outro carro de volta, ele vai fazer as mesmas coisas, ou seja, ele já se acostumou, não se arrepende e continua a fazer. Então, se a gente falar de pecadinho, pecadão, seria mais ou menos isso, né? Existem pecados que a gente está cometendo, mas talvez por falta de conhecimento, da ignorância. Tem muita gente, você da área, né, advogado, você entende que tem coisas que as pessoas às vezes cometem de erro, mas nem sabia que aquilo poderia gerar para ela um processo. Ela, falta de conhecimento, ela se envolve numa furada. Agora, tem coisas que você sabe assim, a pessoa fez porque foi no calor do momento, mas aí dá para trabalhar daqui, se arrependeu, me arrependi, preciso reverter isso daí, ok. Agora tem pessoas não, que ela faz aquilo mesmo e fiz, e assim,
não assume, mente, esconde e vou fazer de novo. Fazer de novo. E aí, se a gente for colocar diante de Deus, sim, cara, teria, digamos, um pecadinho e um pecadão. Porque tem coisa que a pessoa está fazendo mais ou menos como Caim. Deus chega um momento para Caim e fala: Caim, Pecado bem, Tá aí, né? olha, isso que está aí na sua cabeça, não bota isso na prática, não. Deus já tinha percebido que ele estava com raiva, com inveja do irmão, porque o irmão estava fazendo algo de uma motivação diferente, com um entendimento diferente. Ele estava fazendo meio que por um ritual, uma obrigação, e Deus não estava recebendo aquilo, e aquilo gerou assim, por que o Marco, quando ele pega o violão para tocar e ministrar, a igreja vai com ele? Agora, quando eu estou pegando ali, ninguém, eu vou levantar a mão, não levanta, vamos aplaudir, não aplaude. Aí eu começo a ficar com raiva dele. Beleza, agora eu vou desafinar o violão dele na hora que ele antes, sem ele perceber, ele vai ficar tocando tudo errado. Vou botar uma bateria com a carguinha baixa lá no violão dele para acabar a bateria do violão dele no meio do culto, só para sabotar ele. Ou seja, eu começo a botar em prática algo que veio aqui. Então eu estou começando a ter uma atitude que, assim, essa aborrece a Deus. Tem um texto da palavra que eu não lembro exatamente, né? Tem 6 coisas que aborrecem ao Senhor. E a 7ª abomina-se, que é aquele que semeia contenda, né? Entre irmãos. Ou seja, ele planeja, né? Ele arquiteta, ele trabalha para que algo seja, para que haja destruição, inimizade. Ele bota tudo que ele tem de ruim ali para tramar algo, para destruir uma relação de respeito, de carinho, de amor. Só para você entender, ontem a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão do pecadinho e do pecadão. E é interessante porque a gente entende isso também, né? Porque o cara que rouba para poder matar a sua fome é diferente daquele que rouba por um luxo ou rouba para poder aparecer para o outro cara que também rouba. É o mesmo ato, mas não pode ter o mesmo. Tem coisas diferentes quando isso é julgado? Juridicamente, sim. Quando você rouba para poder matar a sua fome, a gente, no direito, chamado até de furto famélico da fome, é diferente de quando você rouba para... eu quero ter aquela moto ali, eu posso comprar, vou pegar para mim. Mas na Bíblia isso tem diferença mesmo? Então, o que a gente está falando aqui sobre o pecadinho e pecadão, não é sobre o pecado específico, é sobre por que você fez, como você fez, onde estava o seu coração na hora que você estava fazendo aquilo. Porque tem pessoas que, por exemplo, que nunca não nasceram numa família cristã e ela viveu uma vida um padrão fora ali, né, de uma vida cristã, e a palavra ensina muita coisa pra gente a nível de você ter um comportamento social correto. A Bíblia é um livro que ela fala sobre até higiene pessoal, né, saúde mental, ela fala sobre conduta, postura, justiça, você ser correto, honestidade, você respeitar as leis do seu país, né? Porque tem lei, a Bíblia não tem a lei do Brasil aqui, mas ela te dá já uma orientação básica, respeite as leis do seu país. Se você pegar a Constituição, você vai ver que ela é praticamente baseada na Bíblia. Sim. Todos os princípios maiores, tudo foi falado aqui primeiro. Sim. Isso é o mais interessante das leis. Direito, É porque é a base nossa, né? É a Bíblia, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece para algumas pessoas é que elas cometem alguns erros, por quê? Porque existem pessoas que elas foram se converter com 40 anos de idade. Meus pais se converteram com 37, 38. Até esse ponto aí, a vida do meu pai era boêmia. A vida da minha mãe era com alguns vícios e envolvimentos em algumas religiões, e no qual não encontrou as respostas que ela precisava. Então, eles tiveram toda uma vida dentro de um padrão, dentro de uma base. Depois eles começaram a trazer uma nova base, a vida começou a ser mudada, né? O comportamento, a rotina, o estilo de vida, a família mudou, o caminho. Tanto que, assim, para o meu pai, ele pegar uma coisa e ficar devendo, é aquilo que eu falei, que era um erro que ele sempre cometia, não tô nem aí, nome sujo para tudo que é lado. Aí o dia que a palavra de Deus entrou, ele começou a entender, não, cara, eu não posso ser um camarada que eu estou devendo a mercearia, que eu estou devendo a loja tal, não sei o que, eu sou um homem que representa uma família, eu sou o homem da casa. Então eu tenho que dar exemplo para os meus filhos e ainda preciso proteger minha casa, tendo uma saúde financeira. A postura dele começou a mudar, começou a quitar todas as dívidas, começou a organizar as finanças dele, e isso começou a refletir na qualidade de vida dos filhos da família, que até então, às vezes minha mãe jantava água para sobrar um restinho de arroz para os meus dois irmãos mais velhos, ter o que comer. Porque meu pai, se ele saísse do trabalho e ele, no meio do
caminho fosse para o boteco, não era 10% que depois, quando ele se converteu, ele passou a deixar a igreja. Ele deixava 80% do salário no boteco e minha mãe tinha que ficar fazendo unha, malabarismo daqui e dali para ter uma condição de vida melhor para os filhos. E ainda assim meu pai chegava tarde, né, em casa bêbado, né, não tinha uma estabilidade profissional, porque às vezes ele era pego dirigindo embriagado, né, ele era demitido, não parava no trabalho, apesar de ser um excelente profissional. Então, quando ele se converte, a vida se transforma numa realidade diferente. É isso que eu falo assim, sobre a conversão de uma pessoa, a nossa vida cristã, ela tem que ter um impacto de mudança na sua vida social. Porque está na igreja ali, né, falando em línguas, tendo manifestação disso, mas aquilo, a paz do Senhor, irmão e tal, isso é comunhão. Isso é a comunhão dos santos, é o nosso relacionamento ali, né, da nossa fé, onde a gente se ajunta para celebrar, para adorar o Senhor. Mas o grande impacto de uma vida cristã é no nosso contexto social, ambiente de trabalho, dentro de casa, ambiente de trabalho, as nossas finanças nas ruas, com o que a gente tem de negócio, a sua relação com as pessoas poderem ver que você é uma pessoa que tem equilíbrio. Enxergar Jesus em você. Enxergar Jesus, assim, o seu comportamento ser um comportamento que ele é exemplar. Eu falo muito isso assim, quando eu vou dar palavra na igreja, tem oportunidade, a gente tem que pensar assim, ó, quando você me vê lá e tal, você quer conhecer o Lucas, realmente, cara, pergunta pra Milene, pra minha esposa. Por quê? Porque você não foge. Você pode ir lá e fazer o que você quiser lá na igreja, porque lá você se monta. Uma hora, né? Uma hora que você tá ali, você se monta e tal, e é uma pessoa boa, você ficar como pessoa boa é muito fácil. Agora dentro de casa o cara não foge não. 24 horas. E se você perguntar a esposa dele, ela vai te contar a verdade. Eu tenho certeza que se ela for uma esposa cristã, a gente fala. É verdade. Porque eu sei que tem algumas congregações que usam esse método. A nossa não usa não, mas o cara quando vai congregar, primeiro eles perguntam a esposa dele. Como é que esse cara é em casa? Como é que ele é em casa? Que se ele não for, não congrega não. Sexta-feira eu levei meu pai lá, porque assim, meu pai conhece todos os meus túmulos, né? Eu sempre fui uma pessoa de dificuldade assim, de lidar com não. Nunca fui assim, digamos assim, mimadinho, mas quando alguém me questionava sobre coisas, assim, eu começava a ficar, eu explodia. Então minha família já me viu assim, em um estado que as pessoas do dia a dia normalmente não veem, né? Porém, eu cheguei num nível de desequilíbrio emocional que eu já estava fazendo isso até no ambiente de trabalho, dar soco em parede, ficar totalmente transtornado, dar soco em balcão. Então, assim, você já começa a perder todo o seu equilíbrio, é péssimo, né? O ser humano começa a demonstrar, não é que ele é um cara com poucas ideias, mas ele está mostrando que é um desequilibrado, não tem autocontrole. Então, você falou do autocontrole aí, tipo assim, a pessoa está na igreja ali, aí pá, vem um baque na vida dela, dá uma depressão. Como é que funciona isso aí? Tipo, você falou que teve problemas emocionais. Pode ter isso dentro da igreja? Tipo assim, mas ela está com Deus, mesmo assim está com depressão, mesmo assim está com a vida errada. Tem coisas que acontecem com a gente, assim, o pessoal fala muito, muito famoso, está muito na modinha, fala gatilho, isso é gatilho para mim, tudo é gatilho. Sim, tem situações que são gatilho. Na verdade, você talvez na infância, na adolescência, ou alguma fase da sua vida, você teve uma grande frustração, uma grande coisa. Pessoas que foram estupradas, né? Até por uma pessoa até da própria família, foram abusadas sexualmente. Tem gente que foi traído, tem pessoas que quebraram financeiramente. Muitos empresários às vezes se afundam em depressão. Por exemplo, na minha família cometem suicídio. Na minha família tinha uma pessoa que foi empreendedor de uma rede de supermercados. Era a parte mais rica da família, né? E eles foram muito bem sucedidos por muitos anos. Quando veio aquele plano Collor que bloqueou algumas contas, aqui no Brasil causou muito suicídio na época, porque muita gente ficou com o dinheiro bloqueado e aí ele perdeu a saúde financeira para o negócio dele ir adiante. E aí os negócios começaram a ruir. Então essa pessoa da família, ela não cometeu suicídio, mas ela entrou já num processo diferente você já não via mais o brilho no rosto, sua depressão, daqui a pouco teve uma doença, um câncer e veio a falecer. Então assim, cada pessoa vai ter, todo mundo infelizmente ao longo da vida vai ter algum episódio que vai dar uma balançada dele. Cicatriz.
machuca, fere. Eu, por exemplo, eu tive uma frustração grande que foi... Deus ele fez um projeto muito legal na minha vida, né? Eu fui pai novo, né, com 18 anos de idade, e era para minha vida ter sido uma porcaria, porque você tem que abortar sonhos e projetos e tem que se virar trabalhar para bancar um filho. Mas assim, minha família me deu um suporte para que eu pudesse fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de administração, me formei e consegui trabalhar na área, né? Então assim, e nesse mesmo período aconteceu o que hoje está voltando a acontecer. Tinha tudo para dar errado, mas assim, eu consegui ter um acompanhamento que na época a igreja conseguiu desenvolver um trabalho psicológico, de trabalhar, né, as minhas dificuldades, essas coisas, né, de me abrir, lidar com a minha mente, né, mudar a minha mentalidade. O lado espiritual explodiu, foi na época de despertamento espiritual, e profissionalmente eu consegui me desenvolver. Na época, graças a Deus, eu consegui uma medicação. Então eu tive um processo de restauração lindo, legal demais, foi onde eu descobri meu ministério, essas coisas todas. E quando as coisas se encaminharam de uma forma... Aí você estava com 19 anos. 19 anos. Deixa eu só te cortar então, porque você falou no começo e eu ia te perguntar disso. Termina o que você vai falar, mas depois eu quero que você explique o que foi o despertar seu, para a gente poder entender. Sim. E aí assim, ó, 19 acontece isso, nesse momento eu inicio em tudo, né? Minha vida ministerial de fato, de dedicação. O meu relacionamento familiar, cara, virou uma coisa gostosa demais. Eu desse período em diante, nunca mais os meus pais chegaram para mim e me dar uma bronca. Eu me tornei um filho top. Cara, assim, respeitava tranquilamente os meus pais, organizado, cuidava das minhas coisas, trabalhava. O único trabalho que meu pai tinha comigo era me acordar de manhã, era difícil. Ai, cara, nossa, eu já te chamei 10 vezes, não levanta. Era o único trabalho que eu tinha comigo. De resto, cara, eu honrava meus pais de boa, tranquilos, não tinha muita preocupação comigo. Isso se desenvolveu legal, me formei, arrumei emprego numa grande empresa, trabalhei quase 10 anos nessa empresa. Lá dentro eu fui promovido 2 vezes, trabalhei em 3 setores diferentes, respeitado, reconhecido na empresa. Até que chega um período que eu me casei na igreja, uma pessoa da igreja, e dentro desse casamento, que para mim era o grande projeto da minha vida, né? Orava, Deus preparar uma pessoa e tal, era o meu grande projeto. Esse projeto trouxe uma frustração, porque o casamento foi um fracasso. Tudo que podia dar errado deu dentro do relacionamento, e foi onde também eu me desfigurei de começar a ser uma pessoa comum, uma pessoa como se eu fosse um cara mundano, né? Uma pessoa que passou a mentir, passou a ser totalmente explosivo. Se perguntasse com a companheira na época, né, como é que ele é dentro de casa, então ele não poderia entrar no altar. Ao ponto que um dia eu entendi que falei, cara, eu não tenho uma vida exemplar para estar no altar da igreja, eu saí fora. Aí, quando eu larguei mesmo a igreja, já tinha se passado um ano, né, que eu já não estava mais no altar. E aí eu entrei, né, nessa coisa, nesse abismo, né, como a gente está vendo aquele quadrinho, né? Tem um abismo, e nesse abismo você fica insuscetível a tudo, você se desfigura totalmente, pessoas, você fica irreconhecível. Eu fiquei visualmente até diferente nesse período, cabelão e tal, que assim, nem era problema isso, a questão visual. O pior desfiguração foi a desfiguração do que? A mentalidade totalmente mudada. Falta de essência. Você se tornou outra pessoa? Totalmente. Mas aquela chama se apagou, tipo assim, você falou? Totalmente. Você não nem pra nada. Totalmente. Assim, eu deixei de ser uma pessoa totalmente assim, temente a Deus, de ter a presença, de estou em casa, estou trabalhando e tem dia que hoje eu voltei a ter isso, é bom demais. Eu estou trabalhando e eu começo assim, sentir algo de Deus, eu estou fazendo meu trabalho nisso, não é só na igreja. Você faz seu trabalho, daqui a pouco você está quase chorando, segurando assim para o aluno não ver, bota o óculos escuro, né? Eu pego a lente assim, né? Coloco aqui, para dar aquela escondida assim, para o aluno ficar vendo o olho marejado. Aí, cara, você está feliz, cara, que você está sentindo uma coisa que você perdeu. Você voltou a sentir assim, Deus ministrando alguma coisa no seu coração, uma ideia e tal. Então, assim, esse processo todo acabou acontecendo isso. Aí a depressão, que você tinha perguntado, ela vem porque você para de viver o seu projeto e você fica vulnerável, que eu falei no início. Então você toma pancadas, cara, que você fala assim, mas cara, eu não fiz nenhum mal para sofrer isso. E aí vem situações familiares, porque é o seguinte, eu, de vez em quando, eu provoco algumas coisas do meu filho,
Que às vezes eu sou muito duro com ele, eu falo algumas coisas e depois eu falo assim, Deus, não, eu vou ter que ir lá pedir perdão para ele, porque eu fui muito pesado, peguei pesado demais, falei palavras que não precisava. Então eu tento sempre trabalhar para o quê? Para não gerar nele feridas que fizerem. Normalmente vem da família os principais danos psicológicos que a gente acaba tendo. Porque às vezes os nossos pais querendo acertar, pisam, né? Não é que erra, né? Porque é o jeito do Pisam, assim, porque na verdade é o quê? O jeito do pai é querer ser uma melhor. sequência de reação que vai... E ele quer que você, ele pega, às vezes, tem pais que às vezes pegam a frustração que ele teve e ele joga em cima de você. Um projeto de sucesso em você. Exatamente, o insucesso dele, quando você falha em alguma coisa, ele, tá vendo, você não, pô, você é um burro, vocês fazem aquilo, mas na verdade é uma revolta que ele tem com ele mesmo. Então, por isso que eu falo, cara, uma terapia é extremamente importante para você conseguir. A palavra fala sobre isso, né? Que a palavra ela corta, ela divide, né? Cara, junta, medula e tal. E a palavra te ajuda a equilibrar esses sentimentos para você entender o quê? Peraí, isso daqui, essa guerra é minha, essa não é. Isso aqui é culpa minha, não, isso aqui é problema dos meus pais, eles vão se resolver. É igual quando você se casa, liberar, né? Deixar pai e mãe e tal. Agora a minha família, a sua família hoje, é a sua mulher e a sua filha, né? Os seus pais... E a Maria. E os seus pais, eles passaram a ser os seus parentes. Antes de você casar, era a sua família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. Ok, a partir do momento que você casou, sua família passou a ser sua esposa e filho. E isso que às vezes a gente não entende. Aí a gente fica em umas relações emboladas. Cara, a gente fica às vezes passando guerra que não precisava. A gente fica exposto de uma forma que não precisava. O que você comentou sobre o seguinte, é possível um cristão? Mas como assim, cara? O cara está na igreja com o Senhor Jesus. Sim, cara, porque você tem um livre-arbítrio. Eu estando na igreja, eu tenho liberdade de escolha. Eu tenho liberdade de escolher o que eu vou fazer. De fechar a porta para abrir, fechar. E eu tenho liberdade de escolher as relações que eu tenho fora da igreja. Então tem gente que está na igreja. Porque como que se explica, às vezes, um pastor que cai no teto? Verdade. Ele está ali, cara, ele sendo usado por Deus e tal, não sei o que, ele está em adultério. Você fala assim, como, cara? Ele está na igreja, louvando, prega, bota a mão, já vi gente sendo curada naquele mesmo. Mas, cara, o ser humano ele tem uma liberdade de escolher as coisas. Então você começa, nesse meio tempo, mesmo estando na igreja, abrindo ou tendo situações, e uma pessoa, um indivíduo, ele precisa, ao longo da caminhada dele, trabalhar o seguinte, o espiritual, mas ele também tem que trabalhar a saúde mental dele. Deixa eu ler um versículo então, porque eu acho que encaixa muito com o que você está falando, eu quero que pensar sobre se tudo é do homem ou se também tem uma vinculação espiritual para a pessoa cair nesse meio. Porque em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 4, está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Essas situações têm influência espiritual quando a pessoa vem a cair, ou você acha que parte exclusivamente da pessoa? Porque aqui Eva tinha a explicação de Deus: não come, porque você vai morrer. Mas vem um terceiro, um ser espiritual ali que disse para ela: pode comer, não vai morrer não, vai dar nada não, vai irmão, vai que é bom. O que você pensa sobre isso? Existe assim, aquilo que eu falei no início, assim, acho que é uma ênfase importante da pessoa entender quando vai tratar um problema desse. Você tem que, às vezes, tratar de três formas, né? Para mim, as coisas começaram, a chave virou, a libertação, a leveza veio o dia que eu coloquei o lado espiritual, porque eu já vinha fazendo terapia e já estava me ajudando. Medicação eu estava tomando porque eu sempre tive preconceito com medicação. Eu falei: precisa de medicação, ora por mim aí, bota a mão na cabeça, cai de joelho, mão para trás e está resolvido. No carro a gente veio estar conversando e eu falei o seguinte: a questão da medicação é mais ou menos o quê? A pessoa vai para uma cirurgia, se você não der uma anestesia, não tem como você fazer a cirurgia, você vai matar a pessoa vai assistir dor, vai reagir ali e tal. Então a medicação ela veio para desacelerar.
me estabilizar para eu ter tempo de aquilo que a terapia vinha trabalhando e o que a igreja, a fé, a palavra, a unção, a parte espiritual viesse sendo atuado, porque eu estava totalmente descontrolado, né? Desequilibrado. Então é o seguinte, tem coisas que elas vão ter procedência espiritual, sim, mas eu vejo que muito vem pelo quê? Pelo pecado, pela sua postura, pelas suas escolhas, sua decisão. Então, inevitavelmente, o corpo vai padecendo, né? A cabeça não pensa, o corpo padece. Quando você está num desenvolvimento espiritual, buscando em renovação, transformação, se abrindo, obedecendo, você tem você projeta coisas novas, né? Você começa a estabelecer um estilo de vida que vai te permitindo ter uma conduta melhor. Às vezes a gente não experimenta uma vida de qualidade e prosperidade porque você decidiu viver o que todo mundo está vivendo. Você não está ali ouvindo aquilo que Deus te orientou, né? E você começa a ouvir, não, cara, mas isso aí tudo bem, isso aí é tranquilo, isso não tem nada a ver. Não, cara, isso é normal, beleza. O famoso tá de boa. Tá de boa. Você vai se permitindo ficar na mesma rota ou caminhada que a maioria das pessoas estão. Então você está suscetível às mesmas coisas. Então, assim, existe procedência espiritual? Sim, cara. Existem pessoas que a família mesmo consagrou a pessoa, alguma entidade, alguma coisa. Existem pessoas que, infelizmente, se envolveram em impactos, em coisas que deixaram ela presa àquilo. Então, ela acaba sofrendo as consequências desses pactos. Agora, eu acredito muito que é muito da postura, do comportamento, da mentalidade, daquilo que a pessoa ela se permite fazer e às vezes isso coloca ela vulnerável. É aquilo que eu falei. Eu, quando me afastei, eu comecei a ter um estilo de vida que me deixou exposto e totalmente longe daquilo que era a propósito de Deus. Então eu deixei de ter a minha utilidade. E aí eu entro no ponto crucial. Quando você perde a sua essência, a sua utilidade, vem o vazio que traz a depressão, que te traz aquela coisa de baixa autoestima, porque você fala assim, cara, você pode até acertar, mas não é aquilo que... Hoje eu estou ganhando dinheiro, né? Eu tenho uma mulher, eu tenho meus filhos, eu tenho um carrão, mas cara, eu sou um cara inútil. Eu não me sinto cumprindo um propósito, não me sinto sendo um cara que faz a diferença. Eu lembro de um músico, esse cara faleceu, ele falou assim, cara, uma banda ela vai ter motivo de existir e ter importância quando ela tiver uma identidade própria, mas quando ela for uma banda, um artista que tem relevância, ela salva a vida de uma pessoa através da música dela. Ela ajuda um casal a se conhecer e se apaixonar, tipo igual Roupa Nova. Quantos casais saíram do Roupa Nova? Quantos filhos não nasceram por causa do Roupa Nova? Ou seja, a banda tem uma relevância, cara. O seu ministério, a sua vida aqui na Terra, ela precisa ter uma relevância. A minha empresa tem uma relevância. No Heavy Metal, a relevância que eu sentia era, todo show que eu estou fechando, eu ficava às vezes 3 horas da madrugada negociando um show, montando um contrato, mas aquilo tinha uma relevância porque, no mínimo, eu estava gerando renda para 10 pessoas. Então eu sentia relevância naquilo, eu sentia propósito. É claro que eu sei que o meu propósito é muito maior do que aquilo ali. Deus pode estar fazendo, voltando a fazer, me usando para um propósito muito maior. E o dia que veio a pandemia me tirou essa relevância. Eu deixei de ser relevante, eu me tornei um cara largado num canto, trancado dentro do apartamento. Acabou o show. Não podia ter show, não podia ter evento, eu deixei de ser procurado, eu deixei de ser relevante, eu deixei de ser necessário. Muitos caras estão casados, bem-sucedidos, mas dentro da família dele, ele não tem relevância para os filhos, para a esposa. Muito cara está dentro da igreja, mas ele deixou de ter relevância, porque talvez o pecado entrou, a desobediência, ele deixou de ter relevância no ministério dele. Ninguém segue mais aquele ministro que ele fala. Muitos pastores estão frustrados e depressivos porque ele não tem relevância mais ministerial. O que ele traz de palavras, essas coisas para a igreja dele não alimenta mais. A igreja, ele não consegue trazer o novo de Deus, uma palavra revelada. Então, assim, por isso que é possível estar dentro da igreja e se afundar em depressão. Porque você, quando perde a sua essência, a sua relevância, você deixa de ter um motivo de estar aqui. E que normalmente um suicídio, uma pessoa, ela decide
por ter uma atitude dessa, é por quê? Porque ela não se sente mais relevante. Eu não tenho mais utilidade para estar aqui. Eu sou um inútil. Eu não sirvo pra nada. Verdade. E o suicídio, a depressão, né, é o mal do século, né? A gente vê muitos aí, porque hoje também tem aquele negócio de artistas explosivos e tal. Hoje a pessoa tá no top 10, lá amanhã não tá mais. É muito rápido. Os 15 minutos de fama se tornaram 15 segundos no TikTok. Tipo assim, É isso aí mesmo. Aí precisa ter a fama, né? Às vezes você inspira num ator, tipo assim, nossa, queria ser igual ele. Eu Porque tô o aqui em mundo casa, aqui não tem nada. O mundo da fama, ele é muito duro, porque é o seguinte, eu e você aqui, você talvez vai demorar a responder no WhatsApp, eu vou ficar meio assim, pô, cara, demorou, não me priorizou, tal, me fala comigo. Tá, só uma coisa. No meio lá do sucesso, da fama, essas coisas todas, é muito intenso o negócio. O dia que você vai pro topo, todo mundo te quer. A Globo te quer, o SBT, a Record, todos os programas de rádio, todo mundo te quer. E só que assim, daqui a pouco surge outra coisa, porque pra televisão e pro rádio, eles não estão à procura. Nossa, cara, você é tão legal. Não, eles estão à procura do que vai manter a audiência dele no topo. Chega um momento que é o seguinte, esse daqui deu audiência ali naquela semana e tal, mas peraí, surgiu isso daqui, tá todo mundo indo nesse. Opa, aí esse daqui fica tchau pra eles. De lado, e às vezes, dependendo, se não for um artista que consegue gerenciar a carreira dele, ele entra no mar do esquecimento. Só que você foi num nível tão intenso pra cima de grandeza, de visibilidade, mas assim, passou o carnaval, sua música ninguém canta mais, nem lembra mais. Teve o caso daquele menino, nem é banda não, mas todo mundo deve lembrar do programa do Gugu. Tinha um menino que fazia o Guguzinho. Aquele menino foi esquecido pela mídia e isso causou grandes danos nele, né? Porque ele experimentou um nível de exposição, de relevância, de utilidade gigantesco, fora do normal. Esses são cuidados que a gente acaba tendo que ter quando a nossa vida vai para momentos muito grandes, da gente não ter memorial de onde saiu, sempre lembrar de onde saiu, sempre lembrar e sempre ter pessoas que fazem parte desse processo, pessoas que estavam no início, e honrar essas pessoas, porque é inevitável, né? Tudo tem essa crescente, né? No topo, e tem uma tendência, às vezes, a vida tem essas oscilações. E aí a gente tem que ter essa capacidade de ter memoriais, de lembrar de onde saiu. O povo de Israel, assim, chega na festa de tabernáculos, eles vão para tendas, para eles se lembrarem, olha, hoje a gente tem uma casa, hoje nós temos essa cidade, hoje nós temos uma qualidade de vida, nunca, não falta nada para a gente, mas um dia a gente viveu em tendas. A gente habitou em tendas, no deserto, em lugares, numa condição precária. Muito importante isso, da pessoa sempre se lembrar, né, de onde saiu, de onde começou, sua origem, para ela também entender o seguinte, cara, Deus é tremendo, olha o que Ele fez na minha vida. Eu lembro disso direto, eu fico pensando, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, você lembra a primeira vez que eu vim aqui, que você estava começando a construir, a se converter mesmo? Você lembra disso? Nós conversando na primeira vez? A gente estava conversando de algumas da Bíblia e tudo, a gente estava falando acho que foi da descendência de Jesus, né? Que eu estava explicando o Tiago, que tinha vindo por José e tal. Você lembra disso? Acho que foi a primeira palavra que a gente conversou sobre isso. Agora, daquele dia pra cá, acho que nunca mais a gente se encontrou e não conversou sobre Deus, né? Você percebeu? E eu lembro, eu falo assim, nossa, aquela vez lá a gente tava lá conversando sobre aquele assunto. A gente pouco convertido, mas agora parece que é algo que... Como Deus é tremendo, né? E não faz muito tempo, se você for pensar assim. 2, 3 anos. 2 anos atrás. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. E você tinha comentado sobre a questão do despertamento, né? Eu queria entender isso. O que é o despertar? O que você se sentiu? Como que foi? Eu gosto da palavra assim, despertamento pelo seguinte, na verdade ela é muito usada como avivamento. Né? E é legal que na história da igreja a gente tem vários avivamentos. Atos 2 é o primeiro, assim, digamos, avivamento, é o primeiro avivamento, né, Cristo, que é onde Deus ele começa a gerar uma explosão de crescimento da igreja. Ele é o primeiro que as pessoas começam a vir, você começa a falar assim, gente, o que está acontecendo? É muita gente se convertendo, todo culto, conversão, a igreja está tendo manifestação de espírito, crescimento, desenvolvimento espiritual, avivamento. Tipo,
Avivamento é quando coletivamente, né, o coletivo, não é só você que teve o seu despertamento de fé, de querer Deus. O coletivo começa a ter fome e sede. Você precisa de gente, olha, vamos fazer. Pessoal no anúncio, mídia, anuncia aí que. Gente, não vamos esquecer, hein? Tem isso, dia tal, nada. Todo dia tá lendo lá, eu abro a igreja aí, cara, não vai ter culto hoje não? Eles, vamos, sabe, avivamento é isso, assim, as pessoas elas começam a ter fome e sede da palavra, elas começam a ter um desejo de servir a Deus. E o que tem para fazer para servir a Deus? Eu vou varrer o chão, não sei nem limpar minha casa direito, mas eu quero varrer o chão da igreja aqui. Eu quero fazer algo, me usa para alguma coisa. Para o quê? Para trocar o papel higiênico de vaso lá no banheiro? Me bota para fazer a função aqui, eu quero estar aqui, eu quero servir. O cara começa a encher o saco dos outros, aí você já conhece Jesus? Igual o Rick lá no posto, ele fala assim, você já conheceu Jesus? Então assim, é muito legal que o despertamento que aconteceu para mim é o seguinte, eu era filho de crente. Eu como filho de crente, eu sempre frequentei a igreja, gostava das coisas da igreja, mas assim, eu não tinha o meu relacionamento individual com Deus desperto. Então, despertamento é isso, é quando você passa a gostar de algo, passa a fazer daquilo a coisa mais importante da sua vida. Cara, eu me despertei por futebol, cara, agora eu faço parte da Força Jovem do Vasco, agora eu vou para estádio, isso é minha vida, deixo a mulher para casa e vou com aquela mulambada de gente, com um ônibus, vou atravessar o estado, sair briga na rua com a torcida adversária, enfim. O cara despertou para aquilo se tornou para ele a coisa mais importante, estilo de vida. O despertamento para mim é isso. Um dia minha família começou a ficar até incomodada. Nossa, o cara é igreja e tal. É claro que assim, entenda, não é despertamento, não é fanatismo. Porque pessoas começam a entrar no fanatismo, ela não fala mais com ninguém. Ela, não, a partir de agora, isso, mas aquilo, ela deixa de ter uma vida social saudável. Fanatismo religioso, condena, critica pessoas que têm uma orientação sexual diferente dela e assim, ela começa a se achar melhor que todo mundo. Então, o despertamento, ele vem muito disso para mim, foi incrível, porque ele começou a me trazer fome e sede pela palavra. Eu passei a ler a palavra, eu comecei a entender as coisas. Comecei a ler coisas aqui que são consideradas chatas, que é os 5 livros da Bíblia. E parece que é gostosa no nosso olhos. Nossa, que delícia! Cara, eu passei a ter entendimento de uma coisa que eu sempre via desde criança. E detalhe, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando você entende ele, você tem as 5 colunas, as 5 bases, aí você vai ver que tem os 5 ministérios também. E você entende até de batalha espiritual quando você entende os 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico é um manual de sobrevivência. Se você cair numa cela, você sabe exatamente qual animal é comestível e qual não é. Exatamente. E higiene pessoal, a pessoa quando está assim, assado, você faz isso, mas aquilo. Então assim, o despertamento ele te faz querer Deus, entender Deus, ver Deus em tudo, manifestação de Deus, uma criança falando uma coisa para você, ver Deus agindo aqui, ali, no trabalho, você começa a ter, e assim, eu posso dizer que estou feliz demais, porque eu voltei a ter esse aroma fresco, sabe? Um dia novo nascendo, né? O vinho novo, né? O vinho novo é melhor, como que é? O vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. E é interessante que eu terminei de ler esse livro essa semana, e ele estava falando antes de pessoa que, acho que recebeu até exemplo do seu pai, ia para o bar, deixava 80% do seu salário lá e não dava essa proteção, esse cuidado para casa. E essa foi a história de Robert Stone, um missionário sul-africano que cresceu, era cristão, família cristã, se tornou viciado por álcool, recebia um bom salário porque era das Forças Armadas, deixava todo o salário num bar, a sua esposa, seus filhos passavam necessidade em casa e em certo momento ele tem aquela chama acesa novamente. E como que o pai tem essa função de proteção, de zelo, de cuidado, como que é importante um pai sair de casa e falar, eu vou ali buscar o alimento da gente hoje. Até muitas vezes que ele não vá buscar, que ele não consiga, mas de passar essa sensação, esse refresco, esse afresco para a família, né? De não ter que ele dá conta.
é muito importante. A função de um pai, de um protetor, e traz equilíbrio. É até interessante, não é o tema aqui, mas eu estava vendo sobre isso, até comentei sobre isso ontem também. A maioria dos ateus, eles são ateus e isso vem de relacionamentos que não foram bons com os pais, com o pai, o homem. Essa falta de bom relacionamento com o pai, muitas vezes é a maior causa de ateísmo, porque quando você não acredita, você não tem essa ligação no pai terreno, é difícil, é impossível acreditar num pai celestial. Então, assim, é importante todo esse cuidado, esse direcionamento psicológico, assim, psicológico. Para a gente assim, concluir, o que eu penso é o seguinte: pessoas que vão estar assistindo a gente entender que, independente de você estar numa igreja, e quem não tiver, você está com um problema assim, tá mal. É mais comum você ter profunda tristeza, é mais comum você querer ficar isolado, é mais comum você não ter prazer de levantar da cama, você não ter prazer de projetar coisas, de concluir o que você começou, arrumar a casa, você não ter prazer de viver. Esse é um problema que precisa ser tratado. Terapia. Não, mas eu vou lá na igreja, eu vou lá, vou botar a mão em cima de mim. Olha, a cabeça da gente às vezes ela se afundou e travou em mágoas, revoltas, frustrações. A gente está perdendo o prazer de viver. O dia que eu liguei para o Rick, no dia anterior eu já tinha decidido que eu ia tirar minha vida. E assim, eu lembro que um rapaz falou assim: não, cara, agora vai ser o começo, faz isso não. Deus tem um projeto diferente para você. Mas eu já estava decidido. Só que assim, ao mesmo tempo bateu dentro de mim assim: cara, eu não posso encerrar minha vida dessa forma, não posso. Cara, eu sei dos talentos que eu tenho, disso mais aquilo e tal, e Deus tem promessa. Eu lembro de coisas que foram faladas sobre minha vida, que vai acontecer, e não aconteceram ainda. Então minha vida não tem motivo de terminar agora, sem que aconteça o que Deus falou. E Deus não mente. Mas assim, é importante as pessoas entenderem em que patamar que você está. Simplesmente sentar com o Lucas aqui e conversar, né, com o seu pastor, com o seu discipulador, com a pessoa que cuida de você, já vai resolver? Faz essa conversa. Não, eu tenho coisas a conversar que eu não posso conversar com um amigo, com um brother, eu vou conversar com um psicólogo, uma pessoa neutra. Meu pai é presbítero, meu irmão é pastor, mas tinha coisa que eu não queria tratar com eles, eu queria tratar com um psicólogo. Eu comecei a conversar, até que eu queria uma pessoa neutra me confrontando. Né? Então é muito importante entender em que patamar você está. E vai lá, cara. Não tenha preconceito em tomar uma medicação, fazer uma consulta com um psiquiatra, que é ele que vai poder receitar uma medicação, porque essa medicação talvez vai te estabilizar para você dar uma desacelerada, segura, para ter tempo de ser trabalhado o lado espiritual e ser trabalhado a saúde mental, o lado psicológico. É importante. Existem pessoas que estão nesse nível de precisar sim de uma terapia. Na verdade, todo mundo seria interessante fazer, para que a gente se prepare. Psicólogos e psiquiatras que são cristãos também, né? O meu psicólogo não sabia. Ele, cara, eu conversando com ele, eu fui vendo que o Candango, ele se converteu recentemente. E ele falou para mim o seguinte: Felipe, eu não posso usar a minha fé nos meus atendimentos porque eu tenho pessoas que não são cristãs. Agora com você me escuta que eu vou aproveitar. Então, outros métodos. E aí assim, ele usa o método cognitivo, né, que é a questão do entendimento, do aprendizado, de você entender, se entender, para ir mudando coisas que você precisa. E claro, ele sempre volta e meia, ele usa algumas referências da palavra para eu entender esse caminho. Sim, foi até bom tocar nesse assunto aí, porque eu acompanho algumas igrejas, assim, alguns pregadores de outras congregações, né? Gosto de ouvir, né, pregações, não sei se vocês gostam, mas a gente vê que tem muita congregação maior, né, e tal. Eles trabalham, o ministério de oração trabalha com psicólogos. Por quê? Porque, tipo assim, você vai fazer uma visita a um irmão lá que está com problema na casa dele já faz algum tempo lá. Ele sumiu da igreja, ninguém consegue mais contato e tal. E o que acontece? Dependendo já do histórico da pessoa e tudo, eles levam uma psicóloga e um grupo de oração junto. Porque eles não sabem o que vão encontrar lá. Se vai ser algo espiritual
Pode não. Aí outros dois. Aí já vai preparado para os dois, entendeu? É mais ou menos o seguinte, vamos evangelizar, chega lá, vou orar por você, Mano, em primeiro lugar, dá uma coisa pra pessoa comer, a pessoa tá morta, a fome que ela tá no maior momento é do estômago. Não é espiritual, espiritual a gente já sabe que tem. Mas às vezes você chega lá, Deus vai te abençoar, vamos orar aqui em nome de Jesus, sai demônio. Mas, o maluco tá com o estômago vazio. A primeira coisa que você tem que dar pra ele é uma comida. Os projetos missionários funcionam assim praticamente. A gente você vê. tem que alimentar a fome. A gente vê alguns pastores, né? Eu acho que o pastor de BH, se não me engano, é pastor Roque, é o nome dele. Ele trabalha muito com projeto missionário no norte de Minas aqui. Aí eu escutei algumas entrevistas dele, ele falou assim, o maior problema do projeto missionário, você acha que assim, não é só a oração, a carência, não. Ele falou, mas é o seguinte, eles têm fome, muita fome, eles passam, como é que se diz, coisas básicas eles não têm, tipo banheiros, banheiro mesmo, de higiene pessoal. Ele falou assim, muitas meninas são assediadas, meninas são vendidas pela própria família porque aquilo ali é uma cultura, virou uma cultura, tipo assim, meninas se vendem por pouco. Dificuldade, né? Ele falou, não me engano, coisas de R$5, tipo assim, e assim, os parentes vendem aquela menina, tipo assim, ou já vem numa família que o pai assedia, porque já é uma cultura também. A realidade deles. Porque a realidade deles isso não é longe da gente não. Isso aqui no Brasil. Isso aqui é no norte de Minas. Norte aqui, na nossa cidade. Na nossa cidade tem, a gente não sabe. Mas o que? O projeto missionário ele abrange muito isso, porque a gente acha que é só assim, não, vou lá, vou levar comida, né? Você estabeleceu uma igreja lá e falou, mas tem muito mais além do que somente o alimentar. Chegar lá, porque você tem que criar uma cultura, você tem que evangelizar, uma principal E uma igreja ela precisa desenvolver o projeto, ela precisa mostrar para a sociedade que ela está. Se você pegar a igreja primitiva, eles tinham pessoas, diáconos, que cuidavam de quem? Das viúvas, dos órfãos, trabalho social. Existia o lado espiritual, que era a reunião, a comunhão, e tinha o trabalho social para cuidar das pessoas que estavam chegando, para cuidar da comunidade. Então, uma igreja, que na sua essência, ela precisa de saber, não é só fazer o ter uma relevância social. Ela tem que ter uma relevância social, de ajudar a comunidade onde ela está inserida a entender os seus problemas, a sanar esses problemas, orientar, a guiar e suprir necessidades. Com sociedade, com sociedade, com pessoas, no ambiente familiar. Então, assim, uma coisa que eu queria destacar bastante é o que está mudando a minha vida e me trazendo de volta para o propósito. Amém. É a questão de eu ter procurado ajuda médica, profissional, ajuda psicológica, e quando entrou a parte espiritual que faltava, pronto, essas três esferas, essas três coisas, está me trazendo para um novo tempo, assim, que, nossa, esse dia eu estava sentado com meu pai conversando, cara, eu estou sentindo um frescor novo da vida, possibilidades, eu estou projetando coisas que eu já tinha desistido. Olha só, de construção de vida, casa, ministério, trabalho, carreira profissional, eu estou conseguindo me alinhar com uma coisa que eu já decidi, eu já sei como é que vai ser o meu futuro profissional, agora só estou fazendo a preparação. A gente começa a ter a volta da vida. Há pouco tempo atrás eu ia me jogar dentro de um lago para me matar. Eu já sabia onde que seria. Olha só. Eu já estava decidido, eu só estava precisando de coragem. E eu falei isso pro meu pai. Meu pai falou assim, deve ser terrível para o meu pai ouvir o filho falando que eu quero morrer. E hoje eu estava sentado esses dias com meu pai projetando o futuro, pai, vou comprar um carro, aproveitando que hoje eu estou visitando o Rio, já vou ver um. Então assim, eu estou projetando coisas que eu já tinha abandonado e desistido. Eu estava trancado dentro de um quarto e não queria sair dali. Então assim, as coisas hoje estão indo para um patamar diferente. Pessoas que estão dentro da igreja, não brinquem com tristeza profunda. Não ache que é só oração. Procure ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda do pastor, de uma pessoa de confiança para te aconselhar. E, claro, se envolva com a igreja. Porque eu cheguei na igreja e falei para o Rick, olha, eu sei que você conhece a minha história, mas não me bota lá para tocar não, cara, porque eu não estou bem, eu não estou preparado. Ele respeitou isso. E ele respeitou 1 semana e meia, 2. Cara, já peguei uma guitarra lá, cara, sobe lá para tocar que a gente está precisando de uma guitarra.
Foi a melhor coisa que ele me fez. É claro que é o seguinte, tá? Uma pessoa que vem do mundão zerado, ela não vai tão rápido assim viver essas coisas. O Rick já conhecia a minha história, eu sabia que eu já tinha toda uma vida na igreja, que era só reativar, era só dar uma limpada no motor ali, limpar os bicos. Ele teve essa visão, né? Sim, ele teve essa maturidade, sabe que ele já passou por um processo desse. Me colocou no fogo, ele sabia, no fogo ele vai ser purificado. Já vou botar ele para ralar, para trabalhar, porque ele vai começar a se ocupar e é a melhor coisa que ele fez. Então hoje eu estou tendo um prazer, cara, de poder estar aqui com vocês. De sexta-feira eu estava na igreja lá ministrando a palavra, suando igual um porco indo pro corte. Tremendo nas bases ali demais, né? Fiquei assim, tenso, terror, mas foi uma coisa maravilhosa para mim poder estar aqui. Eu até escutei que você está dando aula lá, não sabia? Comecei a dar aula de reforço de matemática, né? Pra molecadinha na escola. Dá um abraço pros seus alunos aí, quem sabe eles acompanham. Eu vou falar com eles para acompanhar, né? Um abraço e larga de me dar trabalho na aula, que eu vou te falar, vocês são uma benção. A gente vai se aproximando do fim, mas antes eu queria trazer mais uma palavra aqui que veio no meu coração, que fala de um momento em que Jesus se sentou com os publicanos para poder comer. E os fariseus olharam para ele e criticaram aquela atitude dele. E Jesus vem e responde para eles no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu acho que isso é o que a gente tem falado, né? Que por mais que você esteja num momento difícil, que você acha que não tenha volta, que não tenha cura, não desista, não desanime, porque Jesus sempre está aí para você estender a mão e sempre é possível retornar. Complementando aí, que legal, né? Eu vim para os que estão doentes. Igreja tem que ser lugar de cura, ambiente de comunhão, dos escolhidos de Deus, das pessoas que estão e que querem Deus, tem que ser um ambiente de cura. E todos nós precisamos de cura, todos os dias. Porque quando você está aqui, ó, saúde mental, o seu espírito está cheio, a gente vira uma potência extraordinária. Tem pessoas que, no dia que experimentar essa cura da área emocional e ela tiver com o lado espiritual cheio, ela vai descobrir que ela tem talentos, ela vai descobrir coisas que ela pode realizar que ela nem imaginava. A gente se torna uma potência. É verdade. A gente se torna uma potência. Na Fornite surgiu assim, né, Tiago? Para relembrar, a gente não sabia desses dons, né? Sim. Do que é onde Deus pode levar a gente. Caminhos, projetos. Caminhos, projetos, e assim, começando fazendo um teste, de um teste foi pro segundo teste, e do segundo teste foi pro terceiro, que o pessoal já estava perguntando, né? A companhia estava perguntando. E assim a gente projetou, né? Porque a gente alinhou, né? Nosso propósito com o propósito de Deus, né? O mais importante é isso. A gente É relevante porque não tem fronteira, né? A internet não tem fronteira. Alcança muito mais do que o nosso trabalho físico. Isso. Você que está ouvindo a gente, se você precisar de alguma ajuda, precisar conversar, você pode mandar mensagem para a gente, você pode deixar o seu contato telefônico, que a gente vai poder estar conversando com você ou te encaminhando e orientando para o melhor setor. Não desista, não desanime. A gente não sabe o que você está passando aí, mas do lado de cá tem pessoas que vão lutar pela sua vida. Saiba que Jesus está lutando todo dia pela vida de vocês. Não desista, assim como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Sejam fortes e corajosos, porque o teu Deus está com você e não vai te deixar sozinho em momento nenhum. Amém? Amém. Ressaltar, o Thiago falou aqui que se você estiver precisando de oração, ontem à noite um irmão meu, né, um amigo, sim, o problema dele só é ser diamantense, né? Ele me mandou uma mensagem: eu estou orando por você, Marco, né? Até vou estar falando hoje com o pastor para estar colocando seu nome nas orações lá. Vá o culto hoje às 7 horas, a palavra church lá na frente da Rufato em Rodeiro, porque a gente tem que um fortalecer o outro, né? Esse rapaz me mandou uma mensagem e
E pra minha surpresa não foi por conta do futebol, né? Porque toda vez que o Diamantense ganhava do Espartano, ele mandava uma mensagem. E eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa no mundo do futebol aí que eu não sei, né? Mas assim, a gente tem que procurar. Eu fico muito feliz por você ter procurado a gente, né? Pra orar por você e fico feliz porque eu sei que Deus já te deu o livramento, já te deu a cura que você necessita. A gente conversou pouco, mas eu tenho no meu coração que Ele já te respondeu, amém? Muito obrigado por tudo, eu quero agradecer por esse episódio. Um beijo a todos. Eu quero agradecer a sua pastora novamente, que você volte muitas vezes. Nossa, ficou muita Quero te coisa. ver sempre na igreja, congregando junto. É bom demais, cara. Eu agradeço a vocês aí por poder participar do podcast. Gosto de falar e é bom falar sobre o que a gente passou e viveu, né, para poder inspirar o restante do pessoal. Amém. Amém. Obrigado. Quero agradecer a nossa diretora de mídia que estava viajando, mas voltou firme e forte. Amém. Vamos lá, muito obrigado. Muito Tchau, tchau. obrigado. Um abraço. Deus. Beijo.